O livro Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, foi escrito durante o Romantismo português, na segunda fase romântica, e faz algumas denúncias sociais como a hipocrisia social, a preocupação com a aparência, com status, a arrogância e denúncias da monarquia. Um ponto muito especial do livro é o narrador, que mesmo sendo um texto narrado em terceira pessoa contando a história de Simão e Teresa, acaba se confundindo no fundo com uma narração em primeira pessoa que às vezes se insere no livro. O narrador é importantíssimo também para deixar o leitor cada vez mais imerso na história. Agora falando da história, nela vamos ter basicamente um jovem de 18 anos chamado Simão e uma moça de 15 anos chamada Teresa, que se amam muito, diferentemente de suas famílias, que têm um ódio gigantesco uma pela outra, que acaba virando o maior obstáculo para esses dois apaixonados viverem esse amor puro e verdadeiro. Porém é um obstáculo que nessa história não consegue ser superado, fazendo com que os dois percam as suas vidas. Resumindo bem, sem contar muito da trama que ocorreu anteriormente, um certo dia, ao abrir a janela de seu quarto, ao mesmo tempo que sua vizinha, os dois se olham e, como se trata de um romance, é paixão à primeira vista. Os dois, a partir desse momento, sentem um amor imenso um pelo outro, fazendo com que Simão, que era um rapaz muito explosivo, agressivo e que não dava muita importância para as coisas, se transforma em uma nova pessoa. Passa a ser um rapaz exemplar devido à paixão por Teresa. E após algum tempo conversando sempre com ela pelas janelas, ele decide que para conseguir sustentar aquela mulher, ele precisa voltar para Coimbra e se formar. No dia de sua partida, eles estão tendo sua última conversa, porém o pai de Teresa flagra os dois conversando, e assim como eu disse, as famílias tinham muito ódio uma da outra, fazendo com que os dois não pudessem estar juntos. Nesse momento, o pai dela dá uma bronca e fecha ela no quarto. Simão, furioso, pensa em invadir a casa e tirar ela de lá, mas decide esperar até o outro dia. A partir desse momento começam as trocas de cartas, onde uma mendiga faz o ponto mediador entre os dois. Então ficavam trocando cartas secretas por muito tempo com a ajuda dela, e essas cartas acabam sendo como o ponto principal do romance, já que sem elas os dois não teriam contato. Após esses acontecimentos, o pai de Teresa tem a intenção de casar sua filha com seu primo rico Baltazar Coutinho. Porém, Teresa se recusa a se casar com ele, e é ameaçada a ser levada para um convento. Mas ela diz que ao invés disso iria cortar relações com Simão, porém obviamente era uma mentira. Depois de um certo tempo ainda trocando cartas, chega o dia do aniversário de Teresa. Então Simão decide ir vê-la, mas ocorre um problema e ele tem que voltar lá no dia seguinte. Porém Baltazar e Tadeu, pai de Teresa, estavam preparando o assassinato de Simão, facilitando o casamento de Baltazar com Teresa, que acabou não dando certo, já que João da Cruz, um ferreiro leal à família de Simão, ficou sabendo do plano e resolveu proteger Simão, conseguindo no dia pegar os dois assassinos que seriam os responsáveis pelo assassinato. Apesar disso, Simão foi ferido e acabou passando um tempo na casa de João da Cruz, onde morava também sua filha, que acabou se apaixonando por Simão, mesmo sabendo que ele amava Teresa e Teresa o amava, se contentando com a felicidade dele, e faz de tudo para que os dois sejam felizes juntos. Nesse tempo, o pai de Teresa resolve mandar ela para um convento. Simão descobre e tenta raptá-la, porém é interceptado por Baltazar, e como resultado do conflito, Simão acaba matando Baltazar com um tiro, sendo condenado à forca. Teresa e Mariana, preocupadas com a condenação de Simão, começam a adoecer. Mariana melhora, e depois tem seu pai, João da Cruz, assassinado, e resolve dedicar sua vida a cuidar de Simão. Após ser convencido por um parente, o pai de Simão resolve ajudá-lo, dando um jeitinho para que a pena de morte fosse transformada em uma prisão de 10 anos. Porém, ao invés de ficar preso próximo a seu pai, Simão prefere ser exilado. Durante a partida para o exílio, Mariana decide se juntar a Simão e ir junto com ele. E ao olhar para o mirante do convento, ele se depara com Teresa, abanando com um lencinho para se despedir dele, e após isso ela cai morta. Simão é avisado e 9 dias depois morre também. Ele é jogado no mar e Mariana se lança ao mar junto dele, abraça o cadáver e afundam juntos. É por isso que o livro se chama Amor de Perdição, pois retrata um amor que causou muitas mortes, conflitos e não teve um bom final.